Olá pessoal, tudo bem com vocês? Léo aqui. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conjunto de videoaulas referente ao nosso curso. Hoje nós iremos entender o Grid Bag Layout em uma tela de login simples. O Grid Bag Layout é um layout do Java bastante flexível. Ao se trabalhar com esse layout, ele nos permite que os nossos componentes se comportem na tela de forma responsiva, certo? Eu organizei uma imagem aqui para mim poder ilustrar para vocês como que seriam os fundamentos desse layout. Essa aqui é a nossa imagem. O Grid Bag Layout, a princípio, enfim, como fundamento, ele é organizado, os componentes dentro desse layout é organizado de forma com que ele entende a tela como se ela fosse uma matriz de componentes. Ou seja, vamos pensar que nós temos a tela, que na medida que a gente vai adicionando os nossos componentes na tela, nós temos que ir organizando as posições desses componentes de forma com que a gente, a partir de algumas configurações utilizando o layout, nós organizamos para que esse componente cresça de forma responsiva na medida que as telas forem crescendo também, ou reduzindo o seu tamanho, certo? Vamos pensar aqui que esse quadradinho mais externo aqui seria o nosso J-frame mesmo, certo? Aí eu vim aqui e criei um painel. Só que aí nesse contexto aqui, esse J-frame está fundamentado com o Grid Bag Layout. Aí eu tenho que falar para ele, eu adicionei um painel aqui, painel 1, eu tenho que falar para esse painel 1 em qual posição do X e do Y que esse painel vai se adaptar nesse J-frame aqui. No meu caso aqui eu falei o seguinte, ó, adiciona o painel lá para mim e coloca ele na posição 0 do X e 0 do Y, certo? Depois eu vim aqui e adicionei um novo painel, um painel 2, dentro do contexto do painel 1, que também está fundamentado com o layout do Grid Bag Layout. Aí eu falei para ele o seguinte, ó, adiciona esse painel para mim, ele vai começar na posição 0 e ele vai finalizar na posição, ele vai crescer até a posição 1 do X. Por que que eu tive que fazer isso aqui? Porque logo embaixo aqui eu tenho mais dois painéis que eu adicionei também, o painel 3 e o painel 4, que eu falei o seguinte, o painel 3 eu quero que ele comece na posição 0 do X e o painel 4 eu quero que ele comece na posição 1 do X. Por isso que eu falei o seguinte, para esse painel 2 aqui, para que ele se comporte no sentido de que ele assuma todo o espaço que ele tem, tanto daqui até aqui, eu tenho que falar para ele o seguinte, você comece na posição 0 do X, que é que nem está o meu painel de baixo aqui, porém, você tem duas posições, você vai dar 0 a 1. Ele pegou a 0 aqui tudinho e aqui ele vai até a 1. Certo, pessoal? Nesse caso aqui, esse painel 2 aqui, na posição do Y aqui, ele começou no 0 também. Ah, mas aí a gente pensa, mas o outro aqui começou no 0, esse aqui também começou no 0? Sim, pessoal, ele começou no 0 porque ele está dentro do contexto do painel 1. Esse cara aqui, pelo fato dele ser outro Grid Bag Layout, ele se torna outro contexto. Por isso que a gente tem que colocar ele aqui na posição 0. E aí, se tratando desse painel 3 e 4 aqui, ele está no mesmo universo, ele está no mesmo layout do painel 1. Ele está no mesmo container do painel 1. Por isso que eu adicionei o painel 2 na posição 0 e, consequentemente, eu quero que o painel 3 e o painel 4 fiquem embaixo, por isso que ele vai para a posição 1. E painel 3 também para a posição 1. Certo, pessoal? Vamos para a prática, então? Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Vamos abrir o NetBeans aqui. O nosso objetivo aqui é construir uma tela de login bem simples, só para a gente poder entender mesmo como que funciona esse layout na prática. Novo aqui, JFrame aqui, vou colocar aqui login, nome da nossa classe aqui, nosso JFrame. Vou selecionar ele aqui.
Vou marcar essa opçãozinha aqui, que eu quero que ele apareça para mim centralizado. Vou selecionar o meu JFrame aqui e vou falar o seguinte para ele. Vou reduzir o tamanho dele aqui também. Vou colocar aqui 370 por 240. Vou dar um Enter aqui. Vou salvar e já vou executar para me ver como que está ficando o tamanho dessa tela aqui, logo de cara. Perfeito, pessoal. Tá desse tamanho aí, vamos dar continuidade aqui. É o seguinte, eu criei o nosso JFrame aqui e organizei o tamanho dele, configurei para ele abrir centralizado de início. Agora, eu vou alterar o layout desse cara aqui, desse JFrame. Ou seja, no universo desse JFrame aqui agora, ele está fundamentado com um Grid Bag Layout. Tudo que eu adicionar aqui para baixo, eu já tenho que organizar os meus componentes que eu adicionar, organizando ele, considerando que ele está nesse container Grid Bag Layout, no container do JFrame. Vou adicionar um painel aqui. Adicionei um painel aqui. Vou só mudar a cor dele aqui, só para a gente ter a noção de como que está ficando ele na tela. Certo, pessoal? Aí, aquelas opçõezinhas lá da grade que eu falei para vocês, são essas aqui, ó. O Grid Bag Layout me oferece essas opções aqui, certo? Por padrão, na medida que eu vou adicionando os meus componentes no container que está fundamentado com o Grid Bag Layout, ele tem internamente uma lista, nessa classe aqui do Grid Bag Layout, que ele vai adicionando um componente, depois o outro, ele tem uma lista de componentes lá. Na medida que eu vou adicionando, ele vai adicionando a lista dele também. Por isso que ele fica tudo como relativo aqui. Ele organiza a posição dos componentes de forma automática. Só que, pelo fato de a gente estar aprendendo aqui, a gente vai trabalhar com essas posições aqui, de onde que eu quero que ele fique. No meu caso aqui, eu quero que esse painel fique na posição 0 do X e fique na posição 0 do X. Vou dar um Enter aqui para salvar. E na posição 0 do Y, certo? Aqui é o seguinte, por padrão eu vou falar para ele que eu só quero que ele preencha para mim quantas grades que ele vai atingir. Por padrão é 1 mesmo, certo? Porém, eu vou aumentar ele para ele se tornar responsivo dentro desse contexto aqui. Vamos aqui. Por enquanto é 1 mesmo, perfeito. Um aqui, um aqui. Aqui está falando o seguinte, você quer que esse painel ele preencha de nenhuma forma, você quer que ele preencha horizontal, vertical ou ambos? Eu quero que ele preencha ambos para mim, certo? Esse preenchimento interno aqui a gente não vai trabalhar com ele nesse momento. E aqui eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero que você preencha em ambos, só que eu quero que você pegue tudo para mim. Aqui, pessoal, o layout ele funciona como porcentagem. Se eu coloco 1 aqui, seria como se fosse o 100%. Se eu coloco 0,03 aqui, seria como se fosse 3% de todo o contexto que ele tem, certo? No meu caso aqui, eu quero que ele pegue 100% do X e 100% do Y. Eu adicionei meu painel aqui, percebe-se que a gente nem consegue ver nada mais do nosso JFrame aqui, certo? E já vou fundamentar esse painel aqui também com o Grid Bag Layout. Pessoal, agora aqui nós temos que organizar o nosso tela de login, certo? O meu objetivo aqui é a gente criar um painel aqui em cima, para mim colocar uma logo do sistema, caso tenha. Vou adicionar um painel aqui no meio, para a gente adicionar os campos, para a pessoa poder logar no nosso sistema. Vou adicionar mais um painelzinho aqui de baixo, onde que a gente vai adicionar os botões de login e de fechar, certo? De cancelar. Vou adicionar 3 painéis aqui. Painel 1. Já vou fundamentar esse painel aqui com o Grid Bag Layout e já vou copiar ele aqui e vou duplicar ele 3 vezes. 2 vezes, né? Que já tinha um. Perfeito, pessoal. Tenho os meus 3 painéis aqui. Certo? Vou dar um tamanho mínimo para eles aqui. Não vem ao caso, mas só que para que quando eles crescer proporcionalmente do mesmo tamanho todos eles. Certo? Vou colocar essa preferência aqui também. Certo. Pessoal, aqui é o seguinte. Aliás, eu vou colocar 100 aqui. Os dois, que ficou muito pequeno, 10. Perfeito. Pessoal, tenho meus 3 painéis aqui agora. Eu quero, primeiramente, organizar esses painéis para um ficar embaixo do outro. Ou seja, eu tenho o painel 2 aqui, vou falar o seguinte, ó, eu quero que você comece na posição 0 do X e eu quero que você comece também na posição 0 do meu Y.
Perfeito, não teve alteração nenhuma aqui a princípio. Mas quando eu for no painel 2 aqui, falar o seguinte, eu quero que você também comece na posição 0 do X, que é assim, que é essa posição daqui para lá. Aí, e aí ele já ficou por baixo do outro, porque ele não fica em cima do outro. Ele já se organizou de forma automática, levando em consideração aquela lista do contexto que eu falei para vocês anteriormente. Só que aí, para ficar mais certinho aqui, pelo fato de a gente estar aprendendo, eu vou organizar direitinho aqui. Olha, eu quero que você fique na posição 0 do X e na posição 1 do Y. Certo? Aí sim, ficou um embaixo do outro certinho. Do mesmo modo aqui agora, que eu quero que esse cara aqui também comece na posição 0 do meu X e fique também na posição 2 do meu Y. Esse cara aqui está na posição... Percebe, pessoal, que todos eles estão na mesma posição do X. Olha, o X lá, ó, 0, 0 e 0. Porém, o Y, ele vai mudando. Esse aqui está na posição 0, esse aqui está na posição 1 e esse aqui está na posição 2, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou falar para eles crescer, para mim, eu vou organizar para eles crescer de forma automática. Coloquei para eles crescer ambos aqui, certo? E tem que falar o seguinte, olha, você quer que ele cresça, mas qual que é a espessura que você quer que ele pegue em relação ao seu contexto do X? Eu quero que ele pegue 100%. Eu venho aqui e coloco 1 aqui, certo? E também vou colocar aqui no meu Y também, para eles se dividirem em relação aos seus tamanhos, certo? Ou seja, pessoal, tem 3 painéis aqui agora, certo? Estão crescendo de forma responsiva. Deixa eu só pintar eles aqui. Pintar esse aqui dessa cor aqui. Mudar a cor deles. Esse aqui vai ficar dessa cor. E esse aqui vai ficar dessa cor aqui. Certo? E vou executar a nossa aplicação. Aqui ficou muito... É por causa do tamanho deles. Eu vou reduzir o tamanho de todos eles aqui. Porque a minha tela, o tamanho dela, eu não tenho 300 de altura. Eu só tenho 250. Eu vou colocar aqui, só para um não ultrapassar o limite do outro, eu vou colocar 50 aqui, de tamanho mínimo. Vou executar aqui agora de novo. Certo, pessoal. Perfeito, eles se adequaram aqui. Não tinha dado certo, porque todos eles estavam com tamanho mínimo. Aí um estava meio que passando em cima do outro, pegando o espaço do outro. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui então. Tá, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Executei a rotina. Se eu maximizar a minha tela aqui, todos os meus painéis cresceram de forma responsiva. Estão vendo? Tranquilo, né? Bacana, né? Perfeito, pessoal. Vamos continuar aqui então. Certo? Nesse painel de cima aqui, o nosso objetivo é adicionar um label aqui, só para mim colocar um logo, como se fosse uma logo do sistema. Pode ser uma imagem, só que de início aqui, para não ocupar muito o nosso tempo, para não gastar tanto o nosso tempo, eu vou colocar só um simples nome do nosso sistema mesmo. Vou fundamentar esse cara aqui também com grid bag, já está. E vou adicionar aqui um label. Vou falar o seguinte, esse label aí, ele está dentro desse contexto aqui, desse painel que está grid bag layout, eu quero que ele fique na posição 0 para mim, já que só tem um componente lá dentro, 0 também, quero que ele cresça de forma, eu quero que ele cresça tanto de forma horizontal como vertical, coloquei ambos aqui, e você cresça para mim tudo que você tiver em relação ao X e tudo que você tiver em relação ao Y, certo? E vou colocar aqui o nome do nosso sistema, eu vou colocar só sistema mesmo. Vou colocar nome sistema, que é onde que nós iremos adicionar o nome do nosso sistema futuramente, se nós quisermos. Certo, pessoal? Eu vou falar que eu quero que esse cara aqui fique centralizado para mim. Certo? E agora eu vou aumentar essa fonte aqui, porque não faz sentido o nome do sistema estar tão pequenininho, né? Vou colocar 75 aqui. Opa, aqui ficou muito grande. Deixar 40 mesmo. 40 ficou bom. Deixa eu executar aqui para a gente ver.
Perfeito, pessoal. Nós temos que adicionar aqui no meio agora os componentes para que o usuário use para logar na nossa aplicação, que nós temos que colocar um campo de texto para que ele informe o nome dele e a senha, certo? Vamos adicionar aqui então. Já está Grid Bag Layout aqui. Primeiramente aqui eu vou adicionar 2 labels. Vou copiar esse aqui e vou duplicar ele aqui. Vou adicionar um text field aqui, que é um campinho de texto, e vou adicionar um campinho do tipo password, para o usuário poder digitar a senha dele. É esse cara aqui. Certo, pessoal? Eu vou organizar os nossos componentes aqui agora. Agora nós temos 4 componentes aqui, porém está um na frente do outro, porque levando em consideração aquele detalhe que eu estava falando para vocês, eles se organizam de forma automática. Um vai se organizando, vai adicionando o outro no contexto interno lá da classe do GridBag e no final das contas nós que temos que organizar ele mesmo por conta própria. A verdade é essa. Esse cara aqui eu quero que fique na posição 0, para mim, 0 também, certo? Esse carinha aqui seria o nome, para o usuário poder digitar o nome, certo? E esse outro label aqui eu quero que fique por baixo desse aqui. Então eu quero que ele fique na posição 0 também do meu X, porém eu quero que ele fique na posição 1 do meu Y, para ficar por baixo daquele lá que está na posição 0, certo? E vou trocar aqui também o nome dele, senha, certo, pessoal? Perfeito. Aqui agora, esse cara aqui, eu quero que ele fique na posição, aí aqui agora já mudou. Porque o meu X, para ele continuar naquele lugar ali após eu colocar um valor aqui, ele tem que ser na posição 1 aqui. Porque o nome já está na posição 0 do meu X. E o Y é na posição 0 mesmo. Então aqui, pessoal, levando em consideração que esse text field está na frente do nome aqui, a sua posição então é 1 do X e 0 do Y. Certo, pessoal? Aí eu vou falar o seguinte, aqui tem um detalhe que eu vou falar o seguinte, eu quero configurar esse text field para ele não ficar pequenininho para o usuário digitar o nome dele, eu quero que ele cresça para mim todo o espaço que ele tem de forma horizontal. Aí eu venho aqui e coloco horizontal aqui e falo o seguinte, olha o componente, cresça para mim toda a porcentagem que você tiver de restante em relação ao espaço que você tem de forma horizontal, que é o meu X, certo? Ele cresceu aqui, não cresceu mais porque ele ficou preso a esse componente aqui, que é o componente do password aqui, que é onde que o usuário vai digitar a senha dele. Vamos organizar esse componente agora. Esse componente aqui, da mesma forma que o text field aqui, ele vai ficar na posição 1 do X, porque a senha já está na posição 0 e ele vai ficar, para ele não sair desse local dele onde que ele está aí, ele vai ficar na posição 1 também do Y, que é o lugar da altura dele. Certo, pessoal? Aí eu vou falar o seguinte, para ele crescer de forma horizontal para mim também, tudo que ele tem, percebe-se que esse aqui já cresceu automático, porque aquele lá de cima, ele está obedecendo o espaço que ele tem naquele lá de cima. Aquele lá de cima está crescendo toda a porcentagem. Aí esse aqui não precisou de eu vir aqui e colocar para ele também, para ele crescer toda a porcentagem. Porém, se eu fizer isso aqui, não vai mudar nada. Certo? Pessoal, um detalhezinho aqui agora, eu vou selecionar todos os meus componentes aqui e vou dar um espaçamento entre eles aqui, ó, utilizando um recurso que o próprio layout também me oferece, que é esse cara aqui, certo? Vou dar um espaço aqui de 5 entre todos eles, certo? Esse 5 aqui é pixel mesmo, certo? Esse cara aqui é porcentagem, que nem eu havia falado para vocês, e esse cara aqui, que é o insets aqui, é pixel mesmo, certo, pessoal? Vamos só limpar esses campos aqui. Perfeito. Perfeito, tranquilo. Pessoal, então só recapitulando rapidamente aqui, esse cara aqui ele está na posição 0 do X e 0 do Y. Essa senha está na posição 0 do X e 1 do Y, porque ele está embaixo do nome. Essa aqui está na posição 1
do X, porque ele está na frente do nome, e 0 do Y, porque ele está logo em cima. Onde que ele pode ficar em cima? Ele está no nível mais alto que ele pode ficar dentro desse contexto aqui. E já esse último aqui, ele está na posição 1 do X, porque ele está logo na frente da senha, e 1 do Y, porque ele está logo abaixo desse outro aqui que está na posição 0. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui então. Agora nós iremos adicionar. Vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Esse painel aqui, eu estou sentindo que ele está muito grande. Eu vou reduzir o tamanho mínimo dele aqui. Vou colocar aqui. Vou deixar 50 mesmo aqui e vou só tirar para ele não crescer de forma responsiva, considerando o seu Y. Eu vou deixar 0 aqui. Perfeito, o tamanho dele ficou 50, ficou bom. Ou seja, ele obedeceu o tamanho que eu delimitei para ele mesmo. Certo? Se eu vier aqui e falar que o tamanho mínimo eu quero 40, e falar aqui no Preference Size, que é o tamanho que eu quero que ele, por padrão, ele comece, 40 também, aí ele vai dar uma reduzida. Certo, pessoal? Vou aumentar ele um pouquinho, que ficou um pouquinho estranho ali. Vou deixar 50 mesmo. 50 mesmo. Certo? E vou agora, pessoal, adicionar os dois botões aqui para o usuário poder logar. Certo? Esse nosso painel 4 aqui também já está no contexto. Já está fundamentado com o Grid Bag Layout, o seu layout. Eu vou adicionar aqui agora dois botões. Botão 1. Vou copiar esse aqui, duplicar ele aqui. Certo, pessoal? Esse botão 1 aqui, eu vou falar o seguinte para ele. Esse botão aqui vai ser o de logar. Quando o usuário clicar nesse botão, ele vai logar no sistema. Esse cara aqui, quando ele clicar nesse botão, ele vai sair do sistema. Certo? E vou organizar um tamanho para eles aqui também, para eles ficarem do mesmo tamanho aqui na tela, certo? Deixa eu só ver qual que é o tamanho desse aqui. Vou padronizar com base nesse botão de logar. É esse cara aqui, 73,29. Vou colocar esse aqui do mesmo tamanho. Certo? Pessoal, aqui agora é o seguinte. Eu posso falar, deixa eu só organizar esses componentes aqui, levando em consideração o Grid Bag Layout. Esse aqui está na posição 0 mesmo do X e 0 também no Y. Esse aqui, esse botão 2 aqui, que é o de sair, está na posição 1 do X, que ele vai ficar logo à frente do botão de logar, e na posição 0 do Y. Certo, pessoal? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte agora, a gente vê se vai ficar bom, senão a gente volta. Eu vou clicar nesses dois botões aqui e vou falar para eles crescerem para mim de forma horizontal, tudo que eles têm de espaço. Selecionei os dois, selecionei para eles crescerem de forma horizontal e marquei um aqui também. Certo, pessoal? Agora eu tenho dois botões que vai crescer de forma responsiva de modo horizontal. Certo? E vou agora, para não ficar tão junto assim, vou colocar um espaçamento entre eles aqui, de 5 também. Certo? Deixa eu só aumentar um pouquinho esse espaçamento, tanto na esquerda quanto na direita aqui. Left aqui eu vou colocar aqui 25. E right aqui eu vou colocar 25 também. Perfeito, pessoal? Deixa eu só reduzir esse tamanho desse painel aqui, que está muito grande ali, a logo do sistema. Eu vou falar o seguinte para mim também, eu vou colocar um tamanho fixo para ele. Vou tirar isso aqui para ele não dividir com base no outro e vou colocar um tamanho fixo para ele. Ficou muito pequeno ali, vou colocar 100 aqui, que é onde que vai ficar a minha logo do meu sistema. Certo, pessoal? Ficou um tamanho bom sim. Deixa eu só executar aqui para a gente ver. Perfeito, já ficou bom, pessoal. Nós temos uma tela de login simples, fundamentado no Grid Bag Layout do Java, que é um layout bastante flexível. O fundamento dele, enfim, ele trabalha com essas grades mesmo. Na medida que a gente vai adicionando os nossos componentes, nós temos que ir organizando os componentes para eles se adaptarem na rotina, na tela. Se eu maximizar aqui, eles vão crescer de forma responsiva. Só que esse painel aqui e esse aqui eu coloquei um tamanho máximo para eles, certo? Por isso que eles estão mantendo o tamanho máximo. Se eu vier aqui nos dois e falar o seguinte,
falar para eles crescer, para esse painel aqui crescer de forma responsiva também, todo o espaço que ele tiver, percebe-se que ele já começou a tomar um espaço do outro ali também, porque ele quis crescer o tanto que ele tinha no Y. Se eu marcar esse aqui também, para ele crescer, percebe que ele vai subir o outro lá para cima também. Essa diferença aqui, pessoal, é justamente aquela diferença do começo, que eu comecei a falar para vocês aqui da nossa tela, que eu coloquei o mesmo tamanho para todos, para eles crescerem de forma, proporcionalmente falando, de forma igual, certo? Agora aqui eles estão com tamanhos distintos, por isso que um está menor, o outro está maior. Se eu executar aqui agora, todos os meus 3 painéis vai crescer de forma responsiva. Todo o espaço que eles têm para usar, eles vão usar, certo, pessoal? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Muito obrigado a todos e boa sorte.